Vamos falar agora de tratamentos estéticos para o verão. Muita gente fica aí adiando o verão, esperando o verão acabar e adiando esses tratamentos, achando que muitos deles não podem ser feitos no verão. Por isso a gente vai tirar essas dúvidas agora com a Isabel Martinez, que é dermatologista. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Mulheres. Obrigada. São muitos os recursos que a gente tem hoje em dia, né? Ainda bem, para ajudar na nossa estética, no tratamento de uma série de probleminhas, né? Que a gente acaba encontrando aqui e ali. Mas as pessoas ficam com um certo receio essa época do ano, justamente por conta da exposição ao sol. Ficam com medo, de repente estão com uma viagem marcada. Ah, eu vou pra praia, eu vou pra piscina, eu vou ficar muito tempo ao sol, não vou fazer. As pessoas se enganam muitas vezes, né? Existem, inclusive, os lasers que a gente pode fazer hoje em dia com muita segurança, né? Sim. Existem alguns tipos de tecnologias que são possíveis de serem usadas quando o paciente vai ao sol. Não tem problema nenhum. Lógico que também existem alguns tratamentos a laser que nós não podemos ir ao sol. Tá. Tanto no verão quanto no inverno é contraindicado não ir ao sol. Um exemplo, por exemplo, falando das tecnologias que nós podemos ir ao sol, são tecnologias como a radiofrequência, o infravermelho. Eles são usados para estimular colágeno, que é aquela célula que dá sustentabilidade, que dá enrijecimento à nossa pele. E aquela coisa que a gente vai perdendo, né, ao longo dos anos e que faz tanta falta para a pele ficar sempre bonita, né? E engraçado assim, a partir dos 30 anos, mais ou menos cientificamente, já é comprovado que você vai perdendo uma porcentagem de colágeno, elastina. São nomes diferentes, mas é só para o telespectador entender assim, é o que dá sustentabilidade. O que acontece? Com o tempo, se você vai estimulando, você vai diminuindo essa perda. E isso é o importante, é você sempre estar estimulando aquele colágeno. E com isso a gente consegue fazer com alguns equipamentos, algumas tecnologias, como a radiofrequência e o infravermelho, que não tem problema de você ir para o sol. Eu estou bronzeada, eu posso fazer a radiofrequência? Pode, eu posso tratar minha celulite, eu posso tratar uma flacidez, porque o que acontece? Em algumas áreas do nosso corpo, né? Por exemplo, o braço, interno de coxa, posterior, isso são áreas que às vezes os pacientes não cuidam muito e vão cuidar no verão. Porque ela vai pra praia e fala assim, nossa, olha, eu não gostei. Então, quando começa a incomodar, né? A hora que a gente olha e fala, ai meu Deus, pânico total. Mas quando vê, é tarde demais que já tá na praia, né? Mas também nunca é tarde para você retomar e pensar no tratamento depois, né? E isso é interessante, porque a gente consegue, então, associar. E outra coisa legal é assim, mas eu tô de férias agora, o que eu faço? Então, você pode fazer essas tecnologias. Outras, por exemplo, tem pacientes, né, que vão no dermatologista e falam, olha, eu tô de férias, mas eu queria rejuvenescer, ou eu queria melhorar algumas linhas de expressões. Eu posso fazer alguma coisa? Você até pode fazer. Lógico que você não vai poder ir para o sol, porque aí já entram nos lasers que a gente não pode utilizar, não pode se expor ao sol. Tá? Ou algumas semanas antes e algumas semanas depois. E isso é importante para o paciente poder entender, olha, eu não posso fazer nada, nenhuma tecnologia no sol. Não, você pode, depende daquilo que você quer fazer, da sua queixa, e depende da tecnologia que a gente vai usar. E hoje em dia o laser ele está sendo utilizado para o tratamento de uma série de problemas e também na estimulação de colágeno, como você falou. Quais são as principais reclamações que as mulheres têm que o laser tem tratado com muita eficiência hoje em dia? Olha, as principais reclamações que nós, né, todos os nossos colegas às vezes comentam é assim. Primeiro vem quando a pessoa se depara no espelho com uma flacidez importante de pescoço, a papadinha, um caimento dessa região do malar, essas linhas que começam a aparecer, o código de barras. O código de barras. Que lista terrível! Uma outra coisa que é impressionante, que é o momento da vida, é o tchau, sabe? Que a pessoa fala, nossa, isso aqui meu já está começando a ficar muito flácido. Então, isso a gente consegue melhorar muito com as tecnologias. A celulite, às vezes as pessoas falam assim, não, celulite é estética. Olha, uma porcentagem altíssima de pacientes tem celulite, né? A mulher que não tem eu acho que podemos falar aí em torno de 99%. Vamos... Que bom, né? Quer dizer, que bom, não assim, agradecendo, porque muita gente tem, mas é que a gente é normal.
É normal. Ok, a gente se sente normal. É normal. Por quê? Porque ela tem toda uma alteração com hormônio e modificações, e isso acontece. E a alimentação, muitas vezes, né? Alimentação, postura. Carga genética também Carga ajuda? genética, muita. Então, acontece que o paciente se depara um dia que aquilo vai piorando, 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 ele fala assim, nossa, o que é isso? Não era assim. Não era assim. O que aconteceu? E lógico que junto a isso, você vai tendo essa perda de colágeno. E isso você pode tratar com as tecnologias e pode fazer no verão, não tem problema nenhum. Agora, lógico, eu quero melhorar meu código de barra, vamos falar assim. As minhas ruguinhas que eu tenho aqui, eu quero melhorar minhas ruguinhas daqui com o laser. Aí a gente já tem que ir para a categoria assim, por favor, você não pode se expor ao sol. Ah, tá. Porque o que acontece? As pessoas tiram férias nessa época e a gente também não pode cortar tudo. Se o paciente não for se expor ao sol, não tem problema. Porque o que você não pode ter é um tratamento que você vai interagir com células que estimulem nossa pigmentação, que são as células da cor, tá? E isso pode piorar. Por quê? Porque você se expõe ao sol, aí você vai lá e faz um laser, mas as suas células, elas não estão normais, porque você se expôs ao sol, elas estão ativadas, tá? Então a gente não pode entrar logo depois que você se expôs ao sol e tentar tirar uma mancha, ou tentar fazer um rejuvenescimento, um resurface, logo assim que você se expôs ao sol. A gente tem que dar um tempinho para as nossas células se acalmarem, igual quando você fica nervoso com alguém, tá. Você fala assim, por favor, me dá um tempinho, me dá um tempinho, eu preciso me acalmar, eu preciso voltar para o meu estado normal de equilíbrio, e aí a gente consegue tratar. Então, quando a célula está bronzeada, ela fala, me deixa. Me deixa. Me deixa um pouquinho quieta. Ela tá bem estressada, ela fica estressada, sabe? Poxa, depois de ter tomado sol, célula, poxa vida. Pois é, ela Mas fica é importante estressada. esperar, então, para não ter uma consequência, uma mancha, alguma coisa assim. Porque pode piorar. Então, é o ideal, assim, vai bronzear, então aí já tem alguns equipamentos que não podem, mas tem outros que você pode e não tem problema. Tem uma coisa que incomoda muito no verão, e as mulheres que têm uma grande quantidade deles sempre reclamam e agradecem aos céus a invenção desse laser maravilhoso, é o laser para extração de pelos, né? Para eliminar os pelos. Quem tem muitos está agradecendo, assim, lindamente quem inventou essa tecnologia, porque realmente é muito bacana. Só que também tem que ser tomado um cuidado com o sol. Então, quem ficou atrasada aí no inverno não foi atrás disso, quais são os cuidados se a pessoa quiser fazer agora de qualquer jeito no verão? O que ela tem que fazer? Ótimo. Qual é o cuidado importante dela? Ela não pode tomar sol. Por que ela não pode tomar sol? Pode? Não pode. Nem antes nem depois Nem antes nem depois. Tá. Por quê? Exatamente porque as células, o laser, eu vou explicar um negócio, vou desenhar um negócio. Ah, legal, boa. Para poder a gente é meio, vamos lá, poder entender aqui assim. Tá. É assim, eu tenho meu pelinho, tá? Vamos fazer uma camada de pele aqui. Gente, eu não sei desenhar muito bem, tá? Não, tudo bem, tenho certeza que a gente vai conseguir entender. Então você imagina assim, aqui é a minha pele, tá? Isso aqui é o que eu vejo daqui, eu tô olhando a minha pele. Essa é a parte externa. Essa camada dentro dessa linha é o quê? É dentro da minha pele, então eu tenho a epiderme e a derme. Tá. E o meu folículozinho. O nosso pelinho, que ele é pretinho, né? Ele tem melanina, tá? Então por isso, às vezes, as pessoas falam assim, mas e o laser para pelo branco? O laser para pelo branco ainda está em estudo, ainda tem pesquisa, porque o laser para pelo, ele vai através da leitura da melanina, que é o que dá cor à nossa pele. Por isso que falam que quanto mais preto o pelo for, mais duro, mais preto, mais funciona o laser. Por isso, porque o alvo dele é a melanina. É a melanina e não o pelo em si. Não o pelo em si, é a melanina. E uma coisa interessante das pessoas entenderem em casa, assim, laser, todo mundo fala laser, ou tecnologias, ou radiofrequência, ou infravermelho. Todo laser, por que existem vários tipos de laser? Porque eles têm um alvo. Cada tipo de laser, ele vai ter um alvo. Ou ele vai ter o alvo da melanina, ou ele vai ter o alvo da hemoglobina, que é o vermelhinho, tá? Que aí a gente trata os vasinhos. Ou ele vai ter um alvo como a água, que quando aquece a água que tá... Porque dentro das nossas células, imagina que isso aqui é um monte de célulazinha, tá? Eu tenho água. Tá? Então eu tenho água, eu tenho todo um processo, naquela região eu tenho água. O laser, ele vai no alvo. Então qual que é o alvo dele? Ele só lê água. Então ele aquece aquela água e estimula o colágeno. Só dei um adendo para as pessoas poderem entender que todo laser, mas existem vários tipos. Então todo laser tem uma finalidade. Isso. Ele é programado, digamos assim, para atingir uma determinada substância
dentro da nossa pele. Por isso existem tecnologias diferentes. Por exemplo, entendi, um laser legal. de CO2, um laser de Herbig, um laser... Porque as pessoas falam assim, nossa, mas esse laser eu não conheço. Eu falo, não, é porque você tem que entender a tecnologia. Tá. São nomes... Lógico, porque são os componentes dele. Então, um CO2, um Herbig, um diodo. Esses são lasers que todos têm um alvo, um Nd:YAG, que ele vai atrás da hemoglobina, então ele melhora os vasos. Tá? E no caso aqui, ele vai atrás da melanina, e a melanina tem tudo a ver com o sol. Por quê? Quando nós estamos... Deus sabiamente nos fez assim. Quando nós tomamos sol, o organismo... O que acontece? A célulazinha, eu tenho uma célula... que ela produz a minha melanina, e a melanina, ela vai proteger o DNA das minhas células. Porque o sol, ele tem um dano, ele faz um dano, né, ao DNA da célula, lógico que com o tempo. Tá, então, prazo, né? a melanina, ela vai fazer uma cápsulazinha, assim, ela vai fazer uma proteção. Então, por isso que dizem que o sol estimula o aparecimento da melanina, né? A gente vê a melanina em tom porque ele vai da pele, né? Isso, ele vai começar a produzir mais. Mas, na verdade, é uma defesa da pele. É uma defesa da pele. A pele está se protegendo contra os danos, do isso, sol. E contra a ação nociva do sol. Entendi. Então, o que acontece? Por que eu não posso fazer bronzeada? Porque se eu tomei sol, os meus melanócitos, eles estão ativados, eles estão irritados, eles vamos falar estão assim, ali, sabe? Polvorosos. Tá. E o que acontece? Quando eu ponho uma carga de energia aqui em uma pele, no qual os melanócitos estão empolvorosos, você pode ter efeitos colaterais não desejados. Então, o ideal é que você esteja na sua atividade normal, no seu equilíbrio, o seu melanócito no seu equilíbrio, para a gente poder trabalhar. Então, o laser para pelo, ele pode ser feito no verão, desde que você não tome sol. Tem muita gente também que não liga verão, mas que não liga para o sol. Então, o homem pode fazer para foliculite de barba, a mulher que encrava muitos pelos pode fazer. E o ideal, né, o laser para pelo, o ideal dele é esse foco, é você tratar as doenças. E quais são? A foliculite, que o paciente tem homens que tem que fazer barba todos os dias e fica com aquela irritação. Fica cheio de bolinhas amarelinhas, inflamadas, né? E por quê? A gente não consegue tratar isso de outra forma, porque a alteração da foliculite no homem é que o pelinho, ele nasce tortinho, que a gente chama de pelo curvis. Então, como ele nasce tortinho e você corta na base, ele entra para dentro da pele, ele faz, então... Fica um pedacinho ali, aí, então e você aí acaba, a pele quer expulsar. Isso aí, ela fala, olha, isso aqui não é meu. Então, isso consegue tratamento? Consegue, mas aí eu tenho que eliminar o pelo. Tá, entendi. E no caso do laser para tratamento da celulite? Eu posso fazer durante o verão? Pode. Esse pode tranquilamente. Pode. Para celulite, para flacidez, aquela flacidez que você tem de abdômen. Então esse que estimula o colágeno pode ser feito agora no verão? Pode, não tem problema nenhum. Você pode fazer no rosto. Como é que chama esse laser? Existem vários, tanto a radiofrequência quanto o infravermelho. Essas são as tecnologias. Daí existem vários nomes comerciais dos quais a paciente pode pesquisar e conversar com o seu dermatologista. É muito legal, gente, que eu acho assim, ó, que é importante é o paciente não ter medo de perguntar. É isso que, sabe, assim, mesmo. Não tenha medo de perguntar. Sente com o seu médico, com o seu dermato e pergunte para ele, olha, eu sei que você vai achar que é bobeira, mas eu queria tratar isso, ou isso me incomoda, o que eu faço? Porque o importante pra gente é a tecnologia usada e a questão do que o paciente quer, né? Não adianta, às vezes você olha uma coisa e não é o que o paciente está se incomodando. Então converse com o seu médico, não tenha medo, eu sempre falo isso, gente, por mais bobo que você ache que seja a pergunta, pra gente é a mais importante que existe. Claro. Claro, que a dúvida do paciente nunca vai fazer um tratamento, seja ele qual for, que seja estético, uma coisa mais simples, uma mais complexa. A gente não pode ir para a sala, que seja uma sala de cirurgia, uma sala de tratamento, com qualquer tipo de dúvida, né? Não. Bem básico isso, legal. Agora sim, existe uma idade para a gente começar a fazer alguns tipos de tratamento, ou alguma idade em que os profissionais contraindicam? Porque assim, existem muitas pessoas que criam necessidades, né? Começam a enxergar ruga onde não tem. Eu quero porque diz que com 25 anos ou 30 anos começa a produzir menos colágeno, então tem que começar a fazer laser para tudo quanto é lado. Como é que tem que ser essa conversa com o paciente para ou aconselhar a fazer ou desaconselhar? E a partir de que idade que a gente começa a ter essa perda de colágeno? Porque imagino que devem ter muitas meninas que com medo de aparecerem as rugas já querem fazer laser preventivo. Existe isso?
Ou vocês desaconselham? Não, existe isso. A questão é assim, para o paciente, a coisa mais importante que eu acho que é como prevenir. Primeiro começa-se na infância com protetor solar. Vou falar uma coisa bem básica. Assim, tá? Não, é importante, eu acho porque o poder do sol é cumulativo, né? Então, assim, por favor, estimule seu filho a usar protetor solar, sabe? Roupas com protetor solar, porque existe roupas que já tem que a trama dela é diferenciada, então tem proteção solar, então vai levar sua criança para a praia, use protetor solar. E isso vai aconselhando o seu filho a sempre usar. Porque o dano do sol, que é o envelhecimento, que acontece, ele vai aparecer depois de muitos anos, porque é uma alteração celular que ela depende de tempo também. Então o sol que o seu filho está tomando hoje, com 5 anos, vai aparecer quando ele tiver lá 20 alguma coisa, 30 alguma coisa. Isso aí. Tá. Então o ideal é que esse trabalho que todos nós médicos tentamos falar para o paciente, a prevenção é a melhor coisa, então use protetor solar. Quando se estuda na literatura, se observa assim, existe o envelhecimento que é nosso, fisiológico, da célula, e existe o envelhecimento externo. E lógico que algumas outras situações... Que é o meio que causa, né? Tá. Então, assim, alimentação, sol, poluição, estresse. O estresse aumenta cortisol e gera um monte de consequências na gente. E também as doenças que nós podemos ser acometidos durante o percurso da nossa vida. Tá. Então... Fazendo assim, de 0 a 1000 use protetor solar, tome sempre cuidado, se alimente bem. Aí eu vou falar pra você, nós não somos, né, monges e tal. Não dá, a gente comete alguns excessos de vez. Pois é, eu entendo. Só que assim, nós somos o que nós comemos, o que nós acreditamos, né, o que nós vivemos. Então assim, as pessoas precisam ter uma consciência um pouquinho melhor de si. Então eu vou comer um fast food hoje, né, um lanche. Amanhã, come uma coisa mais saudável. É uma desintoxicada, Isso, né? Tenta conversar com o seu médico. Você está na idade do pediatra, vá no seu pediatra, converse. Vá no seu clínico, converse. Vê o geral que a gente pode fazer, porque por incrível que pareça, tudo tem a ver com a pele. Então, tudo que você faz vai te remeter a alguma coisa. Então, o que eu peço para o meu paciente? Faça isso, use protetor, tome cuidado, se alimente bem, faça exercício. Todo mundo sabe disso, sabe? Mas é uma questão de realmente conscientização. Eu mesmo, durante a faculdade, imagina, não conseguia. A gente vive uma vida muito louca. É verdade. Né? São Paulo é muito louco. É uma questão de reeducação, muitas vezes, né? É uma questão de reeducação. Mas a gente consegue. Chega uma hora que nunca é tarde. Nunca. Então, quando começar a tratar, você pode começar a tratar, vai depender muito da queixa. Tem pacientes que começam com problemas de cicatrizes, de acne muito cedo, aí a gente já tem que começar a tratar. Se não, começa com 30 anos. Lógico, antes vai passando o protetor, vai passando um creme, um hidratante, estimulando a pele. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, esses lasers para aquelas ruguinhas que você falou, né, pro código de barra, achei ótimo esse. Pro código de barra, para aquelas ruguinhas aqui assim, esse pode ser feito no verão? Esse pode, se você não for tomar sol. Se você for uma pessoa que não gosta muito de sol. Se você não gosta de sol, você pode fazer com cautela, tá? Porque a gente já sabe que na época do sol você tem pode ter uma piora daquela situação, porque às vezes está muito quente, está tudo muito abafado. Então você tem que tomar cuidado. Se tomar cuidado, pode fazer, não tem problema nenhum. E quais são os lasers que são completamente contraindicados ou quais técnicas que não podem ser feitas agora durante o verão, que você contraindica totalmente? Olha, é uma contraindicação assim, se você for tomar sol e tá bronzeado, não pode depilar, não pode fazer resurfacing, que é rejuvenescimento, não pode. Se você não for tomar sol, aí você pode, mas se for tomar sol, evite, porque você pode ter complicação, tá? Então evite. É uma contraindicação relativa, mas evite, porque a gente sabe que pode complicar, então não pode tomar sol. Tá. E independente de fazer tratamento a laser ou não, a indicação é sempre use filtro solar, né? Verão, inverno, outono, primavera, qualquer estação do ano, né? Sempre. Use filtro solar e converse com seu médico, tire suas dúvidas. É tão legal, né? Eu falo um monte. Não é gostoso conversar sobre isso, gente? Quem é que não liga hoje em dia, né? Pra estética, pra beleza. Afinal de contas, a gente fica... Quando a gente tá se cuidando, quando a gente tá fazendo as coisas pra ficar melhor, a gente fica melhor de dentro pra fora. Tá cuidando ao mesmo tempo da autoestima. Então é muito bom a gente se informar mesmo e saber qual é a sua real necessidade antes de mais nada, né? É verdade. E também não ficar criando situações, criando problemas, porque isso aí também não leva
leva ninguém a lugar nenhum, né? Não. Muito obrigada, Isabel Martinez, Obrigada, dermatologista. Deixo aberto aqui o convite para você Obrigada. voltar tantas vezes, tá? Obrigada pelo carinho. E também tirar dúvidas do pessoal de casa. Com certeza. A gente que agradece a presença. Vou deixar aqui um contato, www.clinicamartinez, com Z no final, clinicamartinez, com Z tudo junto, .com.br. Muito legal nossa conversa. Adorei. Obrigada, viu, Isabel? Até uma próxima. Prazer foi todo nosso. Que legal, né, gente? Bom saber que existem aí várias técnicas que a gente pode fazer uso para ficar sempre bonita, né? Para ficar cada vez melhor.